Como programar seu espírito para o sucesso? Faça essas confissões diariamente até que a fé venha. Sou cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. A vontade dele é a minha prosperidade, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 19, Salmos capítulo 35, versículos 27. Deus tem prazer na minha prosperidade. Ele me dá poder para adquirir riquezas, para que ele possa estabelecer sua aliança sobre a terra. Deuteronômio capítulo 8, versículos 18. Capítulo 11, versículos 12. Respondo imediatamente com fé à orientação do Espírito Santo dentro de mim. Estou sempre no lugar certo, na hora certa, porque meus passos são ordenados pelo Senhor. Salmos 37, versículos 23. Deus me deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, e sou totalmente capaz de possuir tudo o que Deus preparou para mim. Números capítulo 13, versículos 30. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 ao 4. Deus é a fonte infalível e ilimitada da minha provisão. Minha renda agora aumenta enquanto as bênçãos do Senhor me sobrevêm. Deuteronômio capítulo 28, versículos 2. Quando dou, a mim é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas capítulo 6, versículos 38. Honro ao Senhor com os meus bens e com as primícias da minha renda. Meus celeiros estão cheios abundantemente e meus lagares transbordam de vinho novo. Provérbios capítulo 3, versículos 9 ao 10. Sou como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dou fruto na estação certa e as minhas folhas não secarão. E tudo o que eu faço prosperará. A graça de Deus faz com que até os meus erros prosperem. Salmos 1, versículo 3. Sou abençoado na cidade, abençoado no campo, abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Sou abençoado na minha cesta e abençoado no meu celeiro. Minhas contas bancárias, meus investimentos, minha saúde e meus relacionamentos florescem. As bênçãos do Senhor me sobrevêm em todas as áreas da minha vida. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 ao 14. A bênção do Senhor enriquece. Com ela, ele não traz desgosto. Provérbios capítulo 10, versículos 22. Meu Deus faz com que toda graça seja abundante em mim, em todo tipo de favor e bênção terrena, para que eu tenha ampla suficiência em todas as coisas e abunde em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8. O Senhor abriu para mim seu bom tesouro e abençoou a obra das minhas mãos. Ele ordenou a bênção sobre mim no meu celeiro, em tudo quanto eu faço, em tudo quanto empreendo. Deuteronômio capítulo 28, versículos 8 e versículos 12. Deleito-me no Senhor, e Ele me concede os desejos do meu coração. Salmos 37 e o versículo 4. O Senhor repreende o devorador por amor a mim, e nenhuma arma forjada contra minhas finanças prosperará. Todos os obstáculos e impedimentos à minha prosperidade financeira agora são dissolvidos. Malaquias capítulo 3, versículos 10 ao 11, Isaías capítulo 54, versículos 17. Minha mente é renovada pela palavra de Deus. Assim, proíbo que os pensamentos de fracasso e derrota habitem na minha mente. Efésios capítulo 4, versículos 23. Sou liberto do poder e da autoridade das trevas. Anulo todo sofisma e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e trago todo pensamento cativo à obediência da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. Sou cheio da sabedoria de Deus e sou levado a tomar decisões financeiras prósperas e sábias. O Espírito de Deus me guia a toda a verdade com relação aos meus assuntos financeiros. João capítulo 16, versículos 13.
O Senhor faz com que os meus pensamentos se tornem agradáveis à sua vontade e assim os meus planos são estabelecidos e têm êxito. Provérbios capítulo 16, versículos 3. Não há falta, porque o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 19. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Salmos 23, versículos 1. João capítulo 10, versículos 10. Tenho recebido a abundância da graça e o dom da justiça. Reino em vida como rei por Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 17. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo e as bênçãos de Abraão são minhas. Salmos 35, versículos 27. Gálatas capítulo 3, versículos 14. Saiba que os anjos de Deus estão ouvindo. O trono de Deus está estabelecido no céu e seu reino governa sobre tudo. Salmos 103, versículos 19. Os anjos foram criados como espíritos ministradores para aqueles que são herdeiros da salvação. Hebreus capítulo 1, versículos 14. Uma das maneiras de eles ministrarem a nós e por nós é ouvindo as nossas palavras quando falamos as palavras de Deus. Se estivermos dando voz às palavras das promessas de Deus, então os anjos têm a missão de providenciar para que essas promessas eventualmente se cumpram na nossa vida. Eles sabem que Jesus disse que você pode ter o que disse se você crer e não duvidar. Eles devem executar a vontade de Deus, como está escrito nos Salmos 103, versículos 21. E Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Você tem uma ajuda sobrenatural. Quando damos voz à palavra de Deus diariamente, os anjos e o Espírito Santo trabalham diligentemente para providenciar nossa prosperidade. Eles providenciam para que sejamos guiados pelo nosso espírito para estarmos no lugar certo e na hora certa para que as promessas de Deus que estamos confessando se manifestem em nossa vida. Lembre-se sempre de que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos e que as bênçãos de Abraão são suas por causa da abundância da graça manifesta a nós por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao fazer essas confissões diárias, você pode sentir como se elas não fossem verdadeiras, mas a fé vem ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a si mesmo dizendo o que Deus disse a seu respeito. Romanos capítulo 10, versículos 17. A fé virá em sua vida, você acordará e se sentirá rico, embora talvez não tenha $1 no seu bolso. Seus sentimentos vão se alinhar com a palavra de Deus. Deus criou o universo pelo método que você acaba de colocar em ação, pelo poder das suas palavras. O homem foi criado à imagem de Deus e libera sua fé nas palavras. A palavra de Deus, concebida ao espírito humano, formada pela língua e pronunciada com a boca, é poder criativo que trabalhará a seu favor.